Tá? Bom, corrente elétrica, em um material condutor, nós vimos que os elétrons livres se movimentam entre os átomos de maneira desordenada e caótica ou aleatoriamente, né? Você tem lá os elétrons, os respectivos átomos dentro dos seus respectivos condutores, né? Quando você aplica uma força elétrica, que é o caso de uma bateria, né, você torna ele ordenadamente, um movimento ordenado. Gerou um movimento ordenado, o que acontece? Né? Você está empurrando, né? Quando você bota o positivo e o negativo, você começa a empurrar, né, no interior do condutor e passam a ter um movimento ordenado, dando origem à corrente elétrica. Então, isso é a corrente elétrica. Né? Aqui, ó, se aproximarmos o polo positivo, né, e o polo negativo, você orienta eles. Você aplica uma diferença de potencial, ó, significa tensão. Diferença de potencial, não é isso? Então, você passa a deslocar, né, esses elétrons de forma ordenada. E existem dois sentidos que a gente pode falar. O sentido convencional, que é do positivo para o negativo, e o sentido real, ou também chamado de sentido eletrônico, que é do negativo para o positivo, né? Do negativo para o positivo. Então, o movimento ordenado dos elétrons, né, é a corrente elétrica, né, e ela vai estar circulando, né, os elétrons dentro do condutor, quando você submete a uma fonte de energia. Nesse caso aqui, uma pilha ou uma bateria, ele vai estar produzindo a movimentação de elétrons, que antes estava desordenado, passou a ficar ordenado. E a unidade de medida de corrente elétrica, segundo o mesmo documento, que é a brochura SI, né, que é o Sistema Internacional de Unidades de Medidas, vai ser o ampere, e utilizando a letra A maiúsculo como unidade de medida. Ok? O ampere, né, ele também trabalha com os múltiplos e submúltiplos. Então, nós vamos pegar aquela escadinha que representa, né, a elevação ampere, quiloampere, megaampere, gigampere, que são os múltiplos. Se você trabalhar com valores muito grandes de corrente elétrica, né, ou se trabalhar com valores muito pequenos, né, o miliampere, microampere, nanoampere. E como eu comentei, que para a gente se tornar mais fácil, sempre de 3 em 3 casas. Tá? Trazendo 4 exemplos. 23 miliampere, a gente pega o número, né, divide por 1000 e a unidade multiplica por 1000. Então, para transformar em ampere, significa que nós vamos andar, se vai dividir o número por 1000, vamos andar 3 casas à esquerda, né? Então, olha lá, 1, 2, 3, transformou em 0,023. Segundo exemplo, 62,5 miliampere. Se o miliampere multiplicou por 1000 e virou ampere, 3 casas para a direita, então o número divide por 1000. Né? Então, 3 casas para a esquerda, 62,5, 1, 2, 3, 0,0625 ampere. 0,2 quiloampere para ampere significa que nós pegamos a unidade quilo e baixamos 3 casas para ampere. Então, a gente pega o número e multiplica por 1000, ou seja, 3 casas para a direita.
E, por último, 6,6 kA, queremos baixar para ampere. Pega esse número e multiplica por 1000, ou seja, 3 casas para a direita. Perfeito, pessoal? Logo, né, podemos concluir que a corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons no interior do condutor. Então, a corrente elétrica ela possui o seu símbolo de intensidade de corrente elétrica, né, que é o I. É uma letra separada para identificar corrente elétrica, né? Lá o Sistema Internacional de Unidade de Medidas nos afirma isso. E a unidade de medida, como nós vimos, é o ampere. Né? Aí você fala, caramba, mas ampere, né? Letra A, por que é o símbolo que identifica? O ampere não é o A. A é igual a tantos, né? O numeral, ampere. Porque a letra A, do lado esquerdo do igual, ou seja, dando nome à variável, a letra A ela já é uma letra separada a outra grandeza física. Tá? Então, a letra I, de intensidade de corrente elétrica, é separado para o elemento que nós chamamos de ampere. Alguém abriu o áudio, gente? Alguma dúvida? Se tiver, pode abrir, pode falar comigo. Bom, já conhecemos o nosso primeiro pilar, que foi a tensão elétrica. Já conhecemos o nosso segundo pilar, que é a corrente elétrica. Depois nós vamos ver que a tensão elétrica e a corrente elétrica, elas podem ser analisadas de 3 formas diferentes. A tensão em corrente contínua, a tensão em corrente contínua pulsativa e a tensão em corrente alternada. Tá? Por isso que no equipamento de vocês vão ver alguns equipamentos operando em corrente alternada e outros aparelhos operando em corrente contínua. Por exemplo, a eletrônica dos equipamentos trabalha em corrente contínua, mas ele precisa ser energizado em corrente alternada. Né? Até por uma coisa de potência elétrica, né? Aí converte para corrente contínua para a eletrônica embarcada do equipamento, para depois converter para corrente alternada. Outros equipamentos já trabalham direto em corrente alternada.